Queridos irmãos, no dia a dia com Deus de hoje, eu quero ensinar você a como vencer as tentações. Não existe nada na vida de nós, os cristãos, que mais nos entristece do que pecar. Não existe coisa mais odiosa e dolorosa do que quando nós pecamos. Quando pecamos, ofendemos o nosso Deus, que tanto faz por nós, entristecemos o Espírito Santo, que veio habitar, morar em nós. Desprezamos o sacrifício de Cristo, afinal de contas, ele foi ferido, moído, julgado, condenado, morto pelos nossos pecados. Então, pecar definitivamente é uma coisa muito ruim para o crente nascido de novo. Mas eu quero dizer a causa de você ceder à tentação, de você cair muitas das vezes. Se você entender bem essa mensagem, isso vai te ajudar muito a lidar com o pecado e não ceder mais à tentação. O nosso problema não é o excesso de tentação. Nós não caímos por causa da tentação. Nós caímos por causa da falta de temor a Deus. Porque tentações, elas ocorrem todo o tempo. Nós somos tentados desde o primeiro dia de nossa conversão e seremos tentados até o último dia. Seremos tentados em todos os níveis, de todos os lados, em todas as áreas. Isso é uma realidade que não vai mudar, ok? Então, o motivo de cairmos em tentação não é o número das tentações, não é o fato de haver tentações. É quando se perde o temor a Deus. É quando você deixa de temer a Deus. Quando o temor a Deus vai embora. Quando ele é dissipado. Quando não resta mais o temor de Deus no coração do crente, o pecado vai se tornar coisa comum na sua vida. E você pode ver isso claramente na vida de José. Você se lembra que José era um dos 12 filhos de Jacó. Ele é vendido pelos irmãos para os ismaelitas. E os ismaelitas vendem para um oficial de Faraó, Potifar. José tinha entre 16 e 18 anos. Estava na flor da idade. Estava com os seus hormônios no auge. Era um jovem de boa aparência, bonito, tinha um porte atlético. E ele vai trabalhar como mordomo na casa de Potifar. E Potifar era casado com uma mulher muito bonita, muito atraente. Certa feita, Potifar viaja e ficam sós em casa José e essa mulher. E essa mulher então assedia José. Ou seja, ela convida José para se deitar com ela. E o ato de se deitar com a mulher casada configuraria adultério segundo a lei de Deus, a lei que José respeitava. Seria também uma ofensa contra o seu senhor, Potifar, que o acolheu. Seria um escândalo ali na terra do Egito. Mas vamos ver como foi que José não cedeu à tentação. Como foi que José não caiu em pecado. Gênesis 39, verso 7, diz assim: Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Veja só, imagine um menino, 17 anos, a quilômetros da casa dos seus pais, sozinho com uma mulher, com seus hormônios tinindo, e a mulher fazendo uma proposta para deitar com ele. Ou seja, alivia o desejo, ou alivia sua tensão sexual comigo, José. A Bíblia diz, ele, porém, recusou. Veja só, que coisa fantástica. Não estamos falando de um pai de família, de um ancião, de um apóstolo, um profeta. Estamos falando de um jovem, de um adolescente.
A Bíblia diz que ele não titubeou, ele não hesitou, ele simplesmente recusou. Simplesmente recusou. Eu não vou ceder, eu não vou deitar com você, eu não vou cair em tentação. Agora vamos ver a causa. Ele recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que me passou às minhas mãos, pois tudo que ele tem me passou às minhas mãos. Veja como Potifar confiava em José. Ele não é maior que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Primeira coisa, o patrão disse: não toque nessa mulher. Você pode tocar, você tem autoridade, liberdade para tudo nessa casa, menos tocar na mulher. Mas essa não foi a principal causa ainda. Veja como o versículo termina. Porque é sua mulher. Como, pois, cometerei a tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui está o segredo. José sabia que era uma ofensa a Deus, um pecado contra Deus, uma transgressão. O temor de José era tamanho que ele não tinha coragem de fazer tal coisa. Portanto, o temor a Deus de José foi o fator predominante para que ele não caísse em tentação. Não foi o excesso. Veja, uma tentação dessa não acontece conosco todos os dias. A tentação aqui foi no grau máximo. Você está há anos fora da sua pátria, em um lugar estranho, solteiro, sozinho com a mulher, com os hormônios à flor da pele. Ele simplesmente se recusa, porque o temor de José excedia a tentação. Então o problema não está na tentação, na quantidade nem na qualidade. Não é isso que nos faz cair. É a falta de temor. E que nós vemos hoje homens e mulheres sem temor a Deus, sem reverência, sem respeito à sua santidade. E por isso tem cedido a qualquer tentação. Agora, por que perderam o temor? Por que perderam o temor a Deus? Porque se afastaram de Deus, se afastaram das Escrituras. Quando eu me afasto das Escrituras, e as Escrituras dizem quem Deus é, sua santidade, sua justiça, sua onipotência, onisciência, sua misericórdia, sua soberania, sua majestade, eu perco o temor. Quando eu me afasto de Deus em oração e deixo de estar na presença dele, que é santa, que me constrange, que me quebranta, que me sensibiliza, eu cedo à tentação. Quando eu deixo de frequentar a igreja local e ter comunhão com os santos e ser dirigido no culto público, eu perco o temor. Então essa é a escala ascendente, descendente. Eu me afasto de Deus, eu perco o temor e eu cedo à tentação. Eu me afasto de Deus quando deixo as Escrituras, deixo a oração, deixo a igreja local. Afastando-me de Deus, eu perco de vista o conhecimento do seu ser, eu perco o temor a Ele, a reverência. E ao perder o temor, eu vou ceder a qualquer tentação. Portanto, está aí o segredo para vencer. Volte imediatamente a estudar os atributos de Deus, a Escritura. Volte a frequentar a igreja local. Volte a ter a vida de oração e redescobrir a grandeza, a santidade desse Deus. E ao descobrir, você vai ser cheio de temor. E ao ser cheio de temor, você não vai ceder mais a qualquer tipo de tentação. Deus seja louvado, irmãos, que sejamos uma igreja que teme ao Senhor.